Ó, a busca pela perfeição pode estar te autossabotando. Pensa o seguinte: quando você nasce, você aprende tudo do absoluto zero, não é? Uma criança ali perto de 1 ano tem medo de errar? Cai uma vez e fala: Não, não vou mais andar? Acontece isso. Então a gente percebe com as crianças que elas têm um espírito de aprendiz, que elas começam a andar, que elas começam a falar, que elas aprendem a amar ali logo no começo, como? Sem medo, né? Sem pensar em perfeição, sem pensar em desistir. Elas não pensam nessa possibilidade. Ela foca apenas ali naquele momento em aprender. Não sei quem aqui é mãe ou não, mas não sei se vocês passaram por isso, mas a criança tem até um período de que a gente chama de picos de crescimento, em que elas ficam mais agitadas. Elas ficam tão agitadas porque elas querem tanto aprender aquela nova habilidade que elas ficam com sono agitado. Nossa, é interessantíssimo ver como que a natureza funciona perfeitamente ali logo nos primeiros anos. Só que o tempo vai passando e a gente vai perdendo isso, né? A gente cresce e começa a ter insegurança, começa a ter medo. É normal ter medo e insegurança? Não. Porque uma criança, o que acontece? A gente tem que proteger, porque senão ela enfrenta tudo, vai tudo, ela até cai, né? Se tiver um precipício, ela cai, porque ela não tem medo nenhum. Né? A gente nasce assim, né? E por quê? Por que isso acontece? Acontece pelas várias coisas e traumas e o que vai acontecendo na nossa vida, desde a nossa criação, dificuldades ali mesmo que acontecem em todas as casas, tá? Em todos os lares. Não vai falar assim, ai, não, minha família é perfeita. Não existe. Todo mundo, em algum grau, tem algum trauma. Todos, todos. Então não é privilégio de alguns. Nesse mundo aqui, cheio de problemas, é normal ter traumas. Até um dia, assim, essa semana eu tava pensando sobre isso. Um dia eu quero contar para vocês um pouco de mim, mas não vai ser aqui, não vai ser nessa live, vai ser em algum momento, assim, talvez mais particular, talvez para minhas alunas, viu? Viu, alunas? Porque é importante mostrar até essa vulnerabilidade para vocês entenderem que só porque a Grazi está aqui, está falando, e vocês, você é minha inspiração, você é minha referência, não quer dizer que eu sempre fui assim. Então, se eu conseguir, de alguma forma, te inspirar, ser uma referência para você, é porque em algum momento eu lutei com várias coisas, várias dificuldades que eu também tive. E de repente, em todas as áreas também, né? E de repente, falando isso, eu posso te ajudar. Só que quando você acredita que os seus traumas, quando você carrega os seus traumas até esse momento que você está vivendo hoje, que é o agora, que é a idade que você tem, o que acontece? Você não está acreditando naquele verso bíblico que diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é? Por que a gente vive lá do passado? Sabe aquele ditado que diz assim: o teu passado te condena? Não acredito. Para mim é pura mentira isso aí. O meu passado não me condena, porque o meu passado está lá atrás. Não é? O que vale mesmo é o que eu estou vivendo agora. É o hoje. Então, assim, por que então que a gente ali nos primeiros anos tal e começa a entender e se preocupar com críticas? Por quê? Por causa de tudo isso que a gente passa. E tá tudo bem, todo mundo passa. E o que a gente vai fazer com isso? Vai continuar e vai levar para o resto da vida? Será que vale a pena levar para o resto da vida? E ficar com esse perfeccionismo que trava, que paralisa, que faz você não sair do lugar. Eu não sei. Me fala aí alguma coisa que você gostaria de realizar e não realiza porque tem que ser perfeito. Fala aí pra mim. Eu, por exemplo, até 2018, eu não gravava vídeos porque eu achava que tinha que ser perfeito. Tudo, a parte de imagem, de equipamento, e eu era fotógrafa, eu achava que tinha que ser a melhor qualidade, e daí eu achava muitas vezes que eu não falava do jeito que eu queria, e em janeiro de 2019 eu mudei, eu botei um basta, eu botei uma data e falei, a partir de agora eu vou começar a fazer, e comecei a fazer. Se você olhar meu primeiro vídeo, tem aqui no IGTV, você vai rir, falar, nossa, o que é isso, Grazi? Meu, sabe, meio estranho, assim, eu acho estranhíssima, mas é o começo, e todos os começos são imperfeitos. Depois que a gente vê, nossa, como que eu melhorei, nossa, como que eu evoluí, mas não tem como você partir do ponto de estar falando perfeitamente, né? A Manu falando aqui, ó,
Eu pensava assim com a corrida, só devia correr se fosse para ser maratonista. Tá vendo? Será? Né? Uma maratona que seja, começa com o primeiro quilômetro, né? Então, o que acontece? Ó, tem uma frase, um pensamento que eu gosto muito, que é: movimento muda o pensamento. Se você paralisa, você vai ficar pensando no perfeccionismo, em fazer perfeito para sempre. Se você começa a se movimentar, mesmo que minimamente, vai mudando os seus pensamentos. Então, se você tá aí e quer anotar, duas coisas que você tem que anotar: meu passado não me condena, e pensar sobre isso, e o movimento muda o pensamento. Só quando você começar a se colocar em ação que as coisas vão começar a mudar, tá? Então, esse perfeccionismo acaba sendo o quê? Uma autossabotagem, né? Para comer saudável. Não, eu não consigo ler o nome, mas ela diz assim, ó: para comer saudável, vira e mexe eu caio. Tento ser perfeita, mas quando caio, que vejo? Já estou no chocolate, entre outros. Tá, nós já vamos falar sobre isso. Então, o perfeccionismo nada mais é do que uma autossabotagem, né? É você se sabotar mesmo. E o tal do perfeccionismo também é o quê? Uma sabotagem contra o seu desenvolvimento pessoal. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, você tem que parar de ser perfeccionista. Porque senão você vai começar a ter essas travas, essa paralisia, imaginar que tem que ser perfeito. Agora fala para mim, tem como ser perfeito? Não tem, né? Não tem. Existe perfeição? Não existe. Pode até ser que você olhe alguma coisa e fale: nossa, que lindo, que perfeito, maravilhoso, mas não é. Não é. Não existe. Algumas pessoas a gente percebe assim, né? Elas procrastinam porque elas querem um negócio perfeito. Por exemplo, falar inglês. Muitas pessoas não falam porque querem que seja perfeito e têm vergonha, né, do julgamento alheio. Gravar vídeos também, começar um novo projeto. Quantas vezes você adiou aquele projeto que você quer tirar do papel, que você quer começar um empreendimento ou um projeto social, qualquer coisa? Quantas vezes você adiou? Ah, depois, porque não estava ainda perfeito, não estava bom ainda. Você viu? Você tá vendo? Você está acompanhando a minha questão da corrida? Eu tô fazendo tudo errado. Eu tô. Nossa, assim, eu dou a máxima, mas hoje eu aprendi que hoje não, né? Essa semana, que correr não é sempre dar a máxima. Tem momentos que você tem que se poupar. Tem treinos que você vai se poupar, tanto na quilometragem quanto na passada. Olha isso. Então a gente vai aprendendo no caminho. Agora, se eu não me colocasse em movimento, tipo, eu vou começar a correr, eu nunca ia aprender, eu ia ficar imaginando uma coisa que não era, né? Então, se colocar em movimento é muito importante. Em relação à alimentação, o perfeccionismo, ele costuma gerar resultados ruins. Por quê? Transtornos, anorexia, ansiedade, sentimentos de culpa, irritabilidade. Por quê? É possível. A moça acabou de falar aqui. Eu tenho essa coisa do querer ser perfeito na alimentação. É possível comer perfeitamente no mundo que vivemos? Não. Não é. Não é. Esqueça que você vai conseguir nunca mais comer açúcar, nunca mais furar dieta, nunca mais comer algum alimento ou uma classe, nunca mais. Não existe isso. E toda vez que você impõe essa regra, além de ser pesado, além de você demorar a começar, você ainda vai cair e vai gerar todos esses transtornos. Uma certa ansiedade, um sentimento de culpa, você vai ficar irritado, você vai chegar à conclusão que você não consegue mesmo nada. E isso aí vai gerando, sim, os transtornos alimentares, compulsões, anorexia. Entendeu que o perfeccionismo realmente não leva a nada? E aí, o que mais? Vou te dar alguns exemplos. Você acredita que para ser saudável você precisa parar de comer carne. Então, você não consegue. Você já tentou várias vezes e não deu certo. E aí, o que você faz? Não faz nada. Para. Não consigo não comer carne, porque eu acho que para ser saudável é só parar de comer carne. Aí você não treina, você não dorme direito, você não bebe água, você não faz mais nada. Porque a carne você não consegue. Tipo o tal do 880. Ou eu sou perfeito ou eu não faço nada. Né? Outro exemplo, você não consegue ficar uma semana sem comer carne, mas talvez você consiga ficar um dia, por exemplo, a segunda sem carne, que é um movimento nacional para não comer carne na segunda-feira. Eu acredito que você consegue.
Então imagine, ou, ai, não consigo, Grazi, um dia inteiro. E por que não uma refeição? Entende? E esse pequeno movimento que você faz vai te gerando o quê? Uma mudança de pensamento, um escolher alimentos diferentes, talvez, assim, e que daí você consiga colocar em prática mesmo, escolher, conhecer outra classe de alimentos, porque se você não come carne, você vai começar a pensar, tá, mas o que eu vou comer para substituir carne? Parece simples, mas tem muita gente, hoje eu conversei com uma seguidora no direct, que não sabia o que comer para substituir a carne, não sabia, ela não sabia que feijão, por exemplo, tem proteínas. Então, quando que você descobre? Quando você pensa em parar. Aí você, ai, feijão tem proteína. Ai, lentilha. Ai, grão de bico. Ai, soja. Aí você começa a avançar no conhecimento, porque simplesmente você se pôs em movimento. Bom, eu não tenho 1 hora na minha rotina para fazer academia, então não vou fazer nada. Por que não fazer treino em casa? Eu treinava 7 minutos por dia quando o B nasceu. Porque eu não tinha tempo de ir à academia. Então, eu não vou fazer nada? Não, eu vou fazer o que eu posso, com as condições que eu tenho. Que era pouco tempo, mas que me colocou em ação e me motivou mais para frente para academia, quando ele ficou maior. Então, já que eu não consigo não parar de comer glúten, lactose, então deixa quieto, não vou fazer nada. Né? Precisa ser perfeito? Não, não mesmo. Só que eu não tô querendo dizer para você que você tem que se acostumar a ser uma pessoa mediana que não faz nada direito. Você sabe, né, que não é isso, porque eu acredito muito que a gente tem que procurar ser a nossa melhor versão. Mas tem um momento que, principalmente que é o começo, que você vai fazer do jeito que você dá conta. Porque se você achar que tem que ser perfeito, você não vai fazer nada. Ai, Grazi, eu já fiz muito bem e agora eu parei e tô no zero de novo. Começa de novo. Como? Com pequenos passos sempre. Não sei se vocês já leram, para quem tem esse problema de perfeccionismo, eu conheci e li esse livro depois que eu já tinha superado, tá? Eu sou muito perfeccionista, mas muito. E eu já superei, foi quando surgiu a frase do feito é melhor que perfeito, que foi meu lema de vida em 2019. E só que o perfeccionismo me acompanha em muitas áreas da minha vida. E eu luto contra ele sempre. Então, se você tem essa dificuldade, leia esse livro, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É ótimo, maravilhoso. Essa mulher fala muito bem sobre esse assunto. Tem TED Talks dela também. Vale a pena estudar, entender sobre isso. Grazi, só porque você está me falando eu já vou resolver? Não, não é só isso. Isso é você está conhecendo e sabendo para tomar ações, para ter atitudes. Então, a Brené fala assim: perfeccionismo não é a mesma coisa que esforçar-se para fazer o seu melhor. Perfeccionismo não é a mesma coisa que esforçar-se para fazer o seu melhor. Não é. Tem gente que acha que perfeccionismo é uma qualidade. Não, muito longe disso. Perfeccionismo, muitas vezes, é um escudo que te protege da vulnerabilidade. Porque você fala assim, não dá porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque não dá para fazer desse jeito. Você acha que quer fazer o melhor, mas na verdade você está com medo. O perfeccionismo e o medo andam muito juntos. Você tem um escudo ali que você chama de perfeccionismo justamente para não ser acusada. Você não fala nem que é medo, né? Porque você não quer ser julgada. Não é? Isso não acontece? A gente sim tem problemas com isso. Bom, tá, Graça, beleza, eu já entendi. E agora, o que eu faço para superar esse obstáculo? Primeira coisa, você tem que ter um sentimento de aprendiz, um sentimento de que você está aprendendo a fazer as coisas. E você vai agir. Como que um aprendiz age? Querendo aprender e dando o seu melhor para aquilo, sabendo que você vai errar. Então imagina, você está fazendo um curso, você está aprendendo a esquiar, você está aprendendo a fazer invertida, você está aprendendo qualquer coisa. A única certeza que você tem é que você vai errar de primeira, que não vai dar certo. Então, assumir essa posição de aprendizado diante de uma nova oportunidade. Né? E tá tudo bem errar, porque você está aprendendo. Assim como uma criança está aprendendo, então ela vai cair. A segunda coisa, está anotando? Se você
que realmente quiser fixar esse conteúdo, você tem que anotar. A segunda coisa é estabelecer metas menores. Por quê? Ai, eu não consigo nunca nada na vida, porque eu quero emagrecer 20 quilos e até hoje eu não consegui. Ô, meu bem, tá grande demais essa meta, né? Então você tem que diminuir a meta. O emagrecimento de 20 quilos começa no primeiro quilo. E daí você vai emagrecer o primeiro, e esse movimento vai mudar o seu pensamento de que você consegue chegar onde você gostaria. Porque se você só pensa nos 20, vai ficar grande, difícil demais e vai desistir. Agora, se você pensar ali no primeirinho, aí já fica mais fácil, não é? Bom, e outra coisa, celebrar a conquista. Conseguiu emagrecer o primeiro quilo? Celebre, celebre de alguma forma. Não pedindo pizza, né? Por favor, mas celebre de alguma forma. E por quê? O resultado é o que vai começar a te curar. O resultado cura. Toda vez que você gera um resultado para você mesmo, você vai ficar curada naquele sentido. O que me fez mudar o meu pensamento sobre a limitação que eu tinha de falar para a câmera? É fazer o primeiro, depois fazer o segundo, depois o terceiro e falar, nossa, tá vendo? Eu consigo, eu faço, tá lá. Hoje a Grazi tá aqui falando, né, 2 vezes por semana ao vivo, mais gravação de aulas, mais gravação de não sei o quê, e hoje para mim virou algo tão normal que se do nada, se eu ligar a câmera e falar, Grazi, fala alguma coisa, eu vou começar a falar. Aqui eu tenho que pensar para falar menos, porque eu falo demais. Entendeu? Então, assim, o resultado cura, né? Principalmente se você vai e faz, né? Senão não tem jeito. O que mais você tem que fazer? Estabelecer um prazo. Porque senão o perfeccionismo anda junto também, além do medo, anda junto com a procrastinação. Porque se você tem medo de fazer alguma coisa, se você é perfeccionista em relação a uma coisa, você vai sempre jogar lá pra frente. Ou então, um dia eu faço, depois eu faço, aí você nunca faz. Então, estabelecer um prazo. A partir do momento que você coloca um prazo, você vai começar a fazer. E na alimentação, por exemplo, não sei como que você precisa ser mais saudável. De repente, colocar uma fruta e comer uma fruta ali por dia, estabelecer isso para você. Olha que simples. Ai, Grazi, muita gente pergunta, como eu começo? O que eu faço? Começa comendo uma fruta por dia. Que tal se você não come? Começa bebendo um litro de água por dia se você não bebe. Comece fazendo uma caminhada se você não caminha. Né? Que as pessoas elas não olham as pequenas atitudes e não olham assim que eu tenho que pegar e fazer. Né? Elas jogam lá para frente, geralmente. Outra coisa que você precisa fazer, anota, priorize boas companhias, não se exponha a pessoas tóxicas, porque essas pessoas elas vão ressaltar os seus pontos negativos, elas vão evidenciar as suas vulnerabilidades. Você acha que é amizade, mas não é, sabe? Elas vão fazer pouco caso das suas metas. Uma amiga de verdade nunca vai fazer isso com você. Por exemplo, veja se você se identifica. Ainda tá tentando ser fitness? Você tentou ano passado e não deu certo? Mas, você tá comendo carne? Não era você que estava tentando ser vegetariana? Outra coisa, esse negócio de comida saudável não é pra você. Vamos lá comer uma pizza. Você já ouviu esse tipo de coisa? Será que essas pessoas que muitas vezes nem falam com maldade, será que elas estão te ajudando a você chegar onde você gostaria? Será? Tem gente que faz por maldade, tem gente que não. Tem uma frase que eu coloquei aqui uma vez que vocês adoraram nos stories, que as pessoas odeiam verdades que abalam suas ilusões. Então a pessoa acha que tá vivendo uma vida incrível. Aí você chega falando que vai mudar, que vai ser saudável. Aí ela não quer que você exponha a fragilidade dela de ter uma vida nada regrada. Então ela quer que você continue sendo igual você tá hoje. Pesado, né? Mas isso acontece. Tem que correr mesmo de gente assim, Rutiele. Lembre-se, feito é melhor do que perfeito, até que fique bem feito. Muitas vezes você vai fazer a primeira vez muito mal. Graças eu saí para correr, não consegui correr nada. Não consegui respirar, não consegui correr, foi uma tristeza. Tudo bem. Feito, você fez. Feito é melhor do que perfeito, até que se torne bem feito. E lembra, a mãe de todas as habilidades é a repetição.
primeiro quilômetro de uma maratona. A maratona começou com o primeiro quilômetro. Então, vai e faz. Do jeito que você dá conta. Simplesmente vai e faz. Tá? Então, tem pessoas que já conseguiram e superaram isso? Sim, várias. Eu acabei de falar um exemplo meu, que é de gravar vídeos. Que eu era travada para gravar vídeos. E não era por causa de falar, mas era porque eu achava que os equipamentos, que a iluminação, que tinha que ser tudo perfeito, era muitas coisas assim, e passou. Comecei a fazer e acabou aquela trava, sabe? Hoje eu olho e falo, nossa, sério que eu pensava isso? Nossa, nada a ver, tá? E eu tenho uma aluna, a G, que ela tá treinando em casa, gente. Ela tá treinando em casa. Ela mandou uma foto do abdômen dela, eu falei, miserável, tá com o abdômen melhor do que o meu? Oh, meu pai, é isso mesmo. Esse é o meu objetivo de vida, fazer as pessoas ficarem melhor do que eu. Assim, eu sinto um orgulho imensurável de ver que a pessoa pegou os conhecimentos, colocou em prática e conseguiu chegar num resultado que eu fiquei de boca aberta. Fala, como assim? É o poder do entrar em ação, é o poder do se movimentar, é o poder do fazer o que tem que ser feito. Então, assim, é possível em várias áreas da vida, tá? Grazi, mas desde pequena eu sou muito cobrada, ser perfeita, meus pais eram muito exigentes, é difícil, você acha que é fácil? É muito difícil. Pois é, eu sei que você acha que seu passado te condena, mas na verdade a vida é agora. Todas as pessoas passaram por traumas. E se você escolhe viver hoje com o trauma lá do passado, a escolha é sua hoje, não culpe os seus pais. Não adianta culpar. O pai e mãe foram feitos para serem honrados. Ponto. Não para serem culpados e cobrados. Você tem que agradecer o que seus pais te deram a vida. Imagina, o seu bem maior, que é a vida, eles te deram. Todas as limitações e todas as coisas ruins que talvez você passou foi porque eles também eram limitados, eles também eram traumatizados e você tem que romper com esse padrão de comportamento, porque senão, o que vai acontecer? Vai continuar a mesma coisa, eu tenho certeza que não é isso que você quer. A vida é agora. Então, pega o agora e faz o que tem que ser feito. Deixa o passado, o trauma lá atrás. A responsabilidade hoje é sua de mudar isso. Graças só porque você está falando, não. Você pode ir atrás, pode fazer terapia, você pode fazer tanta coisa. Eu fiz anos de terapia. Depois eu tive alta da terapia, estou muito feliz por isso. Mas existem várias formas de você tratar as coisas que você precisa. Tá? E como? Entrando em ação. Ai, Grazi, eu não ando conseguindo cumprir minha meta, eu desisti de me desafiar porque eu nunca consigo. Tá, qual que é o tamanho da meta? Lembra? Metas precisam ser quebradas. E cada vez que você cumpre uma metinha, você fala pro seu cérebro que você é capaz, entendeu? Aí você vai conseguir fazer a outra. Resultado cura, lembra? Então, faça metinhas, tenha resultado nas metinhas. E daí, você se cura pelo resultado pequeno e vai buscar mais, porque você fala, nossa, que bom que é fazer isso, tá bom? Bom, e qual que é o jeito que eu faria isso de forma errada? Você usar a imperfeição como justificativa para ser uma pessoa média, medíocre, né? Fazer tudo pelas coxas, fazer o jeito que dá, né? Porque feito é melhor que perfeito. Então, do jeito que deu hoje foi. Até dava para eu dar o melhor, mas não precisava, né? Porque não precisa de tudo isso, não. Vou me contentar com ser uma pessoa média. Para, né? Para. Lembra, lema de vida é ser a sua melhor versão a cada dia. Não esquece disso, não. Tá? Grazi, então como superar isso tudo? Vou te falar rapidamente, assim. Primeiro, faz. Faz do jeito que você dá conta. Bem ou mal, e pega e faz. Depois de fazer e ver que algumas coisas deram errado, você vai e corrige. E depois de corrigir, você vai se adaptando para aquilo ficar de forma natural para você. Simples, né? É só isso. Ai, Grazi, mas é difícil. Mas é isso, é só isso. E eu sei que parece um monstro para você, mas é porque você ainda não tentou fazer dessa forma simples.
tá? Então coloca energia nisso e vai e faz, tá? Ó, eu poderia passar essa noite sem essa, mas eu vou te falar uma frase aí para você pensar sobre ela. Deixar de agir porque você não quer ser responsável. Ai, pera que eu vou ler de novo. Deixar de agir porque você não quer ser o responsável por uma obra mais ou menos. Pera. De novo. Deixar de agir porque você não quer ser o responsável por uma obra menos do que perfeita é o ápice da vaidade. Ai, essa foi lá no fundo, né? Tem sim muito a ver com ego, com vaidade, quando você, ai não, só faço se for perfeito, porque senão vão olhar e vão falar, vão criticar. É vaidade. Infelizmente, você pode estar agindo pela vaidade. E a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum com isso. Você que está me ouvindo aqui, você tem você tem uma responsabilidade, seja ela com a sua alimentação, com o cuidado com a sua família, com, com o recado que você tem que dar para o mundo. É só você que pode fazer isso. A Grazi vai entrar na sua casa e cuidar da sua família? Não. Ninguém vai fazer isso por você. A Grazi vai. Ai, Grazi, eu também queria gravar vídeos, falar na internet. A Grazi pode fazer isso para você? Eu tenho o recado que é seu para dar para o mundo? Não. Algumas coisas são exclusivas suas. E você precisa simplesmente começar a fazer, porque ninguém vai fazer por você. Não tem como. Essa individualidade, ela foi dada, na verdade, de maneira única e maravilhosa para você. Por isso que você é um ser incrível, porque igual você, só você mesma. Ah, mas tem tanta gente já que fala na internet. Tem, mas igual a você, não. Nossa, mas, ai, saudável, será que eu preciso? Sua família precisa, seus filhos precisam, você precisa. E se você não fizer, quem que vai fazer? Ninguém, né? Ninguém, é você mesma que precisa tomar uma atitude em relação a isso, tá? E agora, diante de tudo isso que a gente conversou, fala para mim qual que é a sua dificuldade, onde você tem, aonde que tá essa dificuldade do seu perfeccionismo? Em que área você quer agir e não tem feito? O que você precisa fazer aí para ter uma alimentação melhor, para parar de procrastinar, para parar de jogar lá na frente, ai, eu não consigo, ai, tá difícil, ai, eu não vou, não tá legal. O que você precisa fazer? É colocar metas menores? Então esse é o momento. Você precisa começar a agir porque não tá fazendo atividade física ou começar a fazer com regularidade? Vamos anotar? Coloca aí o que você vai fazer para superar esse seu perfeccionismo, para começar a ter resultados. É na alimentação, é na atividade física, é em algum projeto, no que é? Por quê? Aí você vai anotar e vai fazer o seguinte, colocar um prazo. Colocar uma meta pequena, colocar um prazo e agir. Dá para fazer amanhã já? Então faça. Bora imperfeitos mesmo e arrasar. Sim, não tem outra forma de fazer acontecer. É sendo imperfeito, né? O que vocês acham disso? Você já anotou o seu, Manuzinha? Já anotou? Tem alguma coisa, Manu, que você é perfeccionista? Então é o momento agora de você fazer um compromisso com você, anotar o que você está precisando superar, colocar uma pequena meta e agir. Quando? Amanhã, se possível. Quanto mais rápido, melhor. Eu, no começo do ano, eu queria começar a correr, eu vi que eu tava enrolando, daí eu já falei com o personal, já marquei, já pedi o treino, falei, não, agora eu me comprometi com alguém, aí eu faço. Muitas vezes a gente precisa se comprometer com alguém, né? Porque se a gente não se compromete, a gente acaba deixando para depois. Por isso que muitas vezes um profissional pode ajudar e muito nas suas metas, tá? Seja personal, seja nutricionista, seja um coach, seja um médico. Qual que é a frase que se vocês querem? A frase da vaidade? Deixar de agir porque você não quer ser o responsável por uma obra menos do que perfeita é o ápice da vaidade. Pesado, né? Muito pesado.
Pronto? Anotaram? Beleza, então, gente, muito bom conversar com vocês sobre perfeccionismo, sobre sermos imperfeitas e nos abrirmos para a vulnerabilidade, sabe? Porque às vezes a gente não quer ser apedrejada, não quer ser julgada, não quer que os outros critiquem, mas lembra que árvore que não dá fruto não leva pedrada. Então, se você não está sendo criticada, provavelmente é porque você não está fazendo nada. Vão te criticar se você quiser ser saudável, vão te criticar se você começar um novo projeto, vão te criticar por tudo que você se colocar em movimento. Então, não liga. Sabe como que eu lido com crítica? Eu penso, não é sobre mim, é sobre a pessoa. Se a pessoa tá me criticando, ela tem uma dificuldade com isso, porque eu tô bem, eu tô resolvida. Eu não critico ninguém por quê? Porque o tempo que eu tenho, eu me coloco em ação nos meus projetos, no que eu preciso realizar. Porque a partir do momento que estiver sobrando tempo, é que eu vou olhar a vida do outro e querer dar opinião, né? A gente mal tem tempo para dar opinião para os amigos, quem dirá uma pessoa que você nem conhece, você olhar o trabalho dela e julgar, meu Deus, pensa, quem te critica está fazendo menos que você, tá? E a crítica é sobre o outro, é uma fragilidade do outro, não é seu, entendeu? É do outro. Então deixa o outro se resolver, ignora e segue a sua vida fazendo o que você acredita. Tá bom? Um beijo e até a próxima live.